O que realmente significa ser livre? Nossas decisões são completamente nossas ou estamos apenas interpretando um papel escrito por outros? Você já se pegou agindo de certa maneira só para agradar alguém ou evitar julgamentos? Jean-Paul Sartre, o pai do existencialismo ateu, afirmava que a liberdade não é algo que recebemos, mas algo que somos. No entanto, também dizia que essa liberdade pode dar medo. Não há uma essência predefinida que nos diga o que devemos ser. Se não há um propósito imposto por uma entidade superior, então somos os únicos responsáveis por dar sentido à nossa existência. Parece libertador, não é? Mas também pode ser angustiante. Se ninguém nos diz o que fazer, então cada decisão que tomamos nos define por completo. Não podemos culpar a Deus, a sociedade, nossos pais ou o acaso. Não há um roteiro pré-escrito. E isso significa que não há desculpas. Imagine que você nasce como uma tela em branco, ao contrário de um garfo ou um trem, que já tem uma função desde sua criação. O ser humano não nasce com um manual de instruções. Um garfo existe para ser um utensílio de comida. Se não cumpre essa função, é um garfo ruim. Um trem existe para transportar pessoas e carga. Se falha nisso, é um trem ruim. Mas nós, podemos ser bons ou maus seres humanos com base em um propósito externo? Sartre diz que não. Não há um modelo ideal de ser humano a seguir. Não há uma função inata que devemos cumprir. Primeiro existo e só depois determino quem sou. Isso significa que não estou condenado a fazer algo que não escolhi, mas também que não posso me esconder atrás de desculpas ou destinos predeterminados. No entanto, há um problema. Embora sejamos livres por natureza, vivemos rodeados de expectativas. Pais, professores, amigos, parceiros. A sociedade como um todo, todos projetam sobre nós uma imagem do que devemos ser. Desde a infância, ouvimos frases como: seja um bom filho, escolha essa carreira porque dá dinheiro, não faça isso porque fica feio diante dos outros. Pouco a pouco, começamos a moldar nossa identidade com base no olhar alheio. E é aqui que ocorre a grande contradição. Sartre dizia que o outro pode se tornar um espelho distorcido, nos prendendo em papéis que nem sempre escolhemos conscientemente. No momento em que nos preocupamos mais com como nos veem do que por quem realmente somos, perdemos a autenticidade e começamos a viver uma mentira. Pense em quantas vezes você reprimiu um desejo ou calou uma opinião só para evitar conflitos ou julgamentos. Quantas decisões você tomou não porque realmente queria, mas porque era o esperado? Quantas versões de si mesmo você criou para agradar a diferentes grupos? Sartre chamava isso de má-fé, um conceito que exploraremos mais adiante. O inferno são os outros, dizia Sartre. Mas realmente precisamos fugir dos outros para ser livres? Ou a verdadeira liberdade só se encontra quando enfrentamos essa influência externa sem deixar que nos defina? Este vídeo é um convite a olhar profundamente para sua existência. Se você sente que está vivendo uma vida determinada pelos outros, se sente que há um peso invisível moldando suas decisões, talvez tenha chegado a hora de se perguntar: quem realmente está no controle da minha vida? Porque se o homem não é nada além do que faz de si mesmo, como disse Sartre, então a pergunta mais importante não é quem sou, mas quem escolho ser? Jean-Paul Sartre não nasceu sendo um revolucionário da filosofia. Foi moldado por suas experiências, como qualquer um de nós. Sua história começa com uma ausência. Seu pai morreu quando ele ainda era um bebê, deixando-o apenas com sua mãe e a severa influência de seu avô. Isso teve um impacto profundo em sua visão de mundo. Crescendo em um ambiente burguês e tradicional, Sartre rapidamente percebeu que os valores que lhe ensinavam não eram mais do que convenções sociais. A hipocrisia e o conformismo da sociedade o incomodavam profundamente. Rejeitou a religião, as tradições e até mesmo a estrutura familiar
que tentava impor-lhe um caminho já traçado. Sartre queria uma só coisa: liberdade absoluta. Foi em sua juventude, ao estudar filosofia em Paris, que encontrou as bases do que mais tarde se tornaria o existencialismo, inspirado pelo pensamento de filósofos como Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche e Edmund Husserl. Sartre começou a se questionar o que significa existir. Kierkegaard, por exemplo, já falava sobre a angústia da liberdade, o medo de não ter um caminho predefinido. Nietzsche, por sua vez, proclamava a morte de Deus e a necessidade de criar nossos próprios valores. E Husserl introduziu a fenomenologia, que influenciaria Sartre ao afirmar que a consciência está sempre dirigida para algo externo, que nunca existe de maneira isolada como um objeto. Mas Sartre levou essas ideias ainda mais longe. Propôs um princípio radical: a existência precede a essência. Isso significa que não nascemos com um propósito ou uma identidade fixa. Primeiro existimos e depois criamos quem somos. Para muitos, essa ideia pode ser desconcertante. Se não há uma essência predefinida, significa que somos responsáveis por tudo o que fazemos. Não há desculpas, não há determinismo, não há um destino traçado. Isso pode ser libertador, mas também aterrorizante. Sartre aprofundou sua filosofia em obras como O Ser e o Nada, e o existencialismo é um humanismo. Também utilizou a literatura como uma forma de explorar essas ideias, como no romance A Náusea, onde o protagonista percebe que o mundo que o rodeia é absurdo e carece de significado. Mas Sartre não foi apenas um pensador teórico, viveu sua filosofia. Junto a Simone de Beauvoir, sua companheira e uma das maiores filósofas feministas do século XX, adotou uma vida que desafiava todas as normas tradicionais. Recusou-se a casar, rejeitou a monogamia convencional e se envolveu ativamente na política, apoiando causas que considerava justas. Sartre acreditava que o existencialismo não era apenas um exercício intelectual, mas uma forma de viver. Afirmava que cada escolha que fazemos nos define. Cada decisão, por menor que seja, é um ato de criação. Mas se somos tão livres, por que tantas pessoas sentem que não têm controle sobre suas próprias vidas? Por que é tão comum ver pessoas presas em rotinas vazias, trabalhos que odeiam e relacionamentos infelizes? A resposta para isso está na maneira como lidamos com a liberdade. Para Sartre, a liberdade total não era apenas um privilégio, mas também um fardo, e muitos não estavam preparados para carregar esse peso. Continua na próxima resposta devido ao limite de caracteres.